a continuação do nosso curso Comportamento de Contaminantes em Meio Ambiente Subterrâneo. Essa é a nossa aula de número 39. Nessa aula nós passamos a focar em etanol. Etanol é uma área de pesquisa recente, extremamente importante. É um combustível que está expandindo relativamente rápido no mundo todo, com foco principalmente no Brasil e Estados Unidos, mas vários outros países estão começando a utilizar. Então, o efeito do etanol no meio ambiente subterrâneo é extremamente importante e é bom que você saiba para se manter informado. Além disso, com essa aula, a gente vai expandir o nosso conhecimento na parte de fluxo multifásico. Fluxo multifásico é o que explica para a gente a relação entre fase livre e residual dentro desse nosso curso. Voltando para a nossa aula de número 39, nós temos aqui o nosso gráfico ternário. Nós estamos falando do etanol e esse gráfico ternário é importante que vocês entendam. Ele é um gráfico que não é de compreensão imediata, por isso eu vou passar essa aula explicando o diagrama ternário para que a gente possa então interpretar a diferença de fases com presença de um cosolvente, no nosso caso o etanol. A nossa experiência vai ser mostrada com água, gasolina e etanol. Se vocês olharem esse gráfico aqui, nesse vértice nós temos água, water, W de água em inglês. Nesse vértice nós temos A de álcool e nesse vértice nós temos o G de gasolina. Esse é um diagrama ternário. Como esse diagrama funciona? Aqui tem o 0% de gasolina, 100% de gasolina. E como que eu meço isso? Através de uma reta paralela a essa base, movimentando-se em direção ao vértice da gasolina. O zero da gasolina é qualquer ponto ao longo dessa aresta aqui. O zero para a água é qualquer ponto ao longo dessa aresta aqui. E o zero para o álcool é qualquer ponto ao longo desta aresta aqui. À medida que eu vou aumentando o etanol, eu subo em direção ao vértice do etanol aqui. À medida que eu aumento a água, eu venho em direção ao vértice da água aqui. Então eu tenho sempre no diagrama ternário, eu tenho três composições: água, etanol e gasolina. Esse na verdade é chamado um diagrama pseudo-ternário, porque ao invés de três compostos eu tenho água, etanol e gasolina, que é uma mistura de compostos. A gente está considerando ela junta como um composto único para facilitar o entendimento do nosso gráfico aqui, tá? Além disso, nesse nosso gráfico nós temos uma linha clara que vocês veem aqui, que forma essa espécie de parábola. Tem uma forma de parábola aqui, não é exatamente isso uma parábola, mas ela é essa linha curva que forma aqui. Essa linha curva é a linha chamada de linha binodal. Por quê? Porque essa linha separa duas fases, né? Ou seja, eu tenho abaixo dessa linha aqui, qualquer composição que eu pegar, então se eu pegar esse ponto aqui, nesse ponto eu tenho uma concentração de água, eu tenho uma concentração de álcool e eu tenho uma concentração de gasolina. Ou seja, eu tenho três composições abaixo da linha. Toda vez que eu tiver três composições abaixo da linha, eu pego e misturo, por exemplo, nesse meio aqui, 33% de álcool em volume, 33% de água, 33% de gasolina. O que acontece? Misturo, espero ele equilibrar. Ele vai se separar em duas fases. Eu vou ter uma fase gasolina e uma fase água, ou uma fase oleosa e uma fase aquosa. Por quê? Porque não é exatamente fase gasolina. Nessa fase gasolina eu tenho os três compostos. Nessa fase água eu também tenho os três compostos presentes. Então eu vou ter os três a partir de um ponto exatamente aqui no meio. Se eu pegasse qualquer ponto acima da linha e essas três composições e misturasse, ele nunca viraria duas fases, ficaria fase única. Então essa linha binodal, ela divide a região de duas fases da região de fase única. Ora, para nós, no nosso raciocínio de meio ambiente subterrâneo, onde nós estamos pensando em retirar a fase residual,
Fase residual são duas fases separadas. Se eu conseguir chegar na região de fase única, passa a ter fluxo de um único fluido. Fluxo de um único fluido não tem fase residual. Acabou, nós conseguimos fazer a remoção da fase residual. Então, esse conceito inicial é o conceito que move a utilização de cosolvente para a remediação de fase residual. Como? Fazendo com que duas fases virem uma fase única. Nós vamos então desenvolver mais o raciocínio do diagrama ternário para que nós então possamos entender isso. Se nós olharmos o nosso próximo diagrama ternário, esse foi o diagrama ternário que eu desenvolvi para a minha tese de mestrado. Esses valores na lateral aqui são valores de densidade. E esses valores na lateral aqui também são valores de densidade. Por quê? Porque eu tenho densidades distintas para a gasolina, para o etanol e para a água. Sendo que a água é o mais denso, o etanol é o intermediário e a gasolina é o menos denso de todos. Os valores estão nos vértices desse diagrama aqui. A fase púrpura é a fase onde nós temos duas fases, e a zona amarelo laranjado é onde nós temos fase única, sendo que na fase única nós temos variação de densidade em função da própria composição que nós temos. Mais água, mais denso, mais gasolina, menos denso, com todas as variações intermediárias que nós temos pelas composições. Com isso, nós mostramos o conceito básico de diagrama ternário. Na próxima aula nós vamos discutir mais alguns pontos do diagrama ternário e partir então para os efeitos do etanol na tensão interfacial.